Parece uma palavra dura, irmãos, mas não é, uma palavra bem de reflexão. Ele diz assim para nós, e por que me chamais Senhor, Senhor? E ele diz o quê? E não fazeis o que eu? Já reparou que isso acontece? Todo mundo chama por Deus, todo mundo chama o Senhor, todo mundo diz, mas o Senhor é bom. E as pessoas dizem, o meu Senhor. E aí um dia Jesus chega para eles e fala assim, por que vocês estão me chamando de Senhor? Vocês me chamam Senhor, Senhor? E ele fala, mas vocês não fazem o que eu mando. Pastor, como assim não fazemos o que Deus manda? Eu tenho que fazer aquilo que a palavra diz. Não é? Sempre desde o início existem os mandamentos, é verdade ou não é? Não é assim? No começo tinha lá os 10 mandamentos, não era? Aí as pessoas tinham que amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, não é? Tinha que honrar pai e mãe, não cobiçar nada do próximo, não era coisa assim? E aquela sequência, não é verdade? Aí Jesus, ele veio, ele ensinou, falou, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como? A ti mesmo. Só que aí, quando ele fala isso, muitas pessoas não praticam. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Será? Ô pastor, eu amo Deus sobre tudo. E quando Deus nos coloca numa situação que a gente precisa escolher? Por exemplo, um dia ele falou para Abraão, Abraão, me dá teu filho. O Abraão, ele fez algo que até eu, quando li a primeira vez na Bíblia, eu fiquei abismado. Eu falei, não é possível que o Abraão está indo. Primeira vez que eu li a Bíblia, eu fiquei pensando, não é possível que ele vai matar o filho dele. Não conhecia a palavra ainda. E eu olhei e o homem fez. Deus falou para ele, agora eu sei que você me ama e que você me temes, Abraão. E não deixou ele sacrificar, mas Deus até colocou ele à prova. Porque o Senhor Deus, ele quer realmente ser Senhor de nossas vidas. Pegar um mandamento simples, para não entrar em todos os mandamentos, mas uma coisa que você vê que a gente não faz, que é muito prática. Tessalonicenses 5,18, vamos lá? Tessalonicenses 5,18. Você vai ver que nem tudo a gente faz. E esse é um mandamento prático, amém? Eu acho que é um dos mais fáceis que tem de praticar, mas é o menos praticado. Acharam aí? Lê comigo no monitor para lermos juntos, do mesmo jeito. O que ele diz lá? Em tudo dai. Por quê, igreja? Você vê, está explícito, não está? Em tudo dai graças, por quê mesmo? Porque esta de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, é uma vontade de Deus, não é? Que você dê graças por tudo em Cristo Jesus. Pastor, Deus quer isso? Está dizendo ali, Ele quer isso. Mas nós damos graças em tudo? Sim ou não? Somos gratos por tudo? Vou falar algumas coisinhas tão bobas que nós não damos valor. Você pega, por exemplo, quem gosta de tomar banho aqui? Gosta? Gosta mesmo? Tem gente que só toma porque tem que tomar, né, irmão? Tem uns que não gostam, não. Então você tem que obrigar a tomar banho, não é? Já teve fase da minha vida, quando eu era criança, não gostava de tomar banho, não, irmão. Só tomava banho quando era obrigado mesmo, não é? Quando minha mãe não catava o chinelinho ou a varinha ali, não ia, não. Aí depois você cresce e você começa a gostar, né, irmãos? Você percebe que precisa tomar um banho para ficar melhor, não é? Você dorme melhor, não é assim que acontece? É gostoso tomar banho, não é? Quando você tem aquele chuveirão, né? Alguém tem aquele chuveiro a gás aí, com pressão? Tem? Não? Todo mundo tem que ter um chuveiro desse, né, irmãos? Aquela água pega nas costas, tem que fazer a massagem. É ou não é? Aí você toma teu banho, não é? Se sabor. É coisa boa, não é? E simples, não é? Você faz isso todos os dias. Sim ou não? Mas alguém aqui já teve que alguém dar banho nele? Em você? Já aconteceu isso? A irmã falou que já. Como é que é o banho? Deve ter uma sensação de que não está limpo. Você está vendo? Você imagina se você de repente não pudesse mais tomar teu banho. Se tivesse que tomar esse banho adaptado.
Eu já fui visitar pessoas que não podiam, que tinha que alguém dar o banho nela. Irmão, que coisa terrível. Você vê a pessoa falar, eu queria tomar um banho de verdade. E ela não podia tomar um banho. Você vê que coisa terrível. Essa coisa que você faz todos os dias, às vezes você até nem para pensar no que está fazendo. Um dia ela pode fazer uma falta tão grande para uma coisa tão simples. É verdade ou não é? Agora que você parou para pensar, já soa terrível, não soa? Você não poder entrar e tomar o teu banho do jeito que você quer, lavar o teu cabelo como você quer. Terrível, né? Mas você já agradeceu a Deus algum dia por poder simplesmente entrar no chuveiro e tomar o teu banho? Não lembramos disso. É verdade ou não é? Até um dia que você começa a dizer, Deus, misericórdia, eu só queria poder tomar um banho. E aí as pessoas imploram por misericórdia. Era um privilégio. Nunca damos graças por isso. Você gosta de dormir? Às vezes cochilamos, né, irmãos? Imagina você vindo de Londrina ontem, as irmãs, tinham uns que dormiam sozinhas ali, né? Tentando ficar acordado. Às vezes você vai assistir um filme, não é assim? Eu sou desse jeito, começo a assistir jogo de futebol, irmão. Eu assisto 15 minutos e pum, desmaio. Aí depois tem que ir lá ver o que aconteceu com o jogo, porque eu nem sei o que aconteceu com o jogo. Não é? Você quer ver? Cortar cabelo então, irmão. Eu não gosto de cortar cabelo por isso. A pessoa começa a mexer no meu cabelo, pior que criança, o cidadão fica puxando o cabelo para o lugar. Eu durmo, irmão, mexendo no cabelo. Irmão, o olho já começa a ficar pesado, ficar vermelho, eu já começo ali a cochilar. Terrível. É fácil. Tem gente que dorme o tempo todo, não é assim? Você já agradeceu a Deus por poder dormir? Outro dia eu vi um moço de 30 anos de idade, ele dizia, eu não consigo dormir, eu não tenho sono. E já tentou usar aquela melatonina, já tentou usar Rivotril, esses calmantes, remédio que eles indicam para dormir e a pessoa não dorme. Quando consegue 2 horas, acorda e acorda pior. Coisa boba, não é? Tem gente que até implica, né, de dormir, mas você já agradeceu a Deus que você deita e dorme uma noite todinha? Às vezes até perde a hora. Não acontece às vezes? Você perde a hora, né? Tem um que até falou outro dia, quando acordou tinha feito até xixi na cama, de tanto que dormiu. Isso é terrível, né? Mas você vê que sono bom, né, irmão? Ao ponto da pessoa até esquecer que estava dormindo, que tinha que ir no banheiro. Vocês iam, mas alguém já agradeceu a Deus pelo privilégio de deitar numa cama e fazer isso? Tem gente que não dorme. É verdade, não é? Tem gente que é uma dor o tempo todo na costela, na coluna, de cabeça, ou refluxo, alguma coisa, e não pode ter isso. Está entendendo? Nós nunca damos graças a Deus por isso. Eu vejo aqui na igreja, tem umas irmãs, de vez em quando aparece uma senhora assim, que ela sobe o degrau da escada, sobe 2 degraus, ela encosta no cantinho, e ela para ali um pouquinho, não é? Ela descansa e sobe mais 2, descansa, sobe mais 2. E aí chega um momento que ela chega aqui em cima aliviada. Tem uns que usam até rampinha, né, para subir devagarzinho, demora. Você já agradeceu a Deus que você consegue chegar numa escada e você sobe aquela escada de boa, não é? Sobe ela toda, desce ela toda. Não é assim? Tem uns que descem meio correndo ainda, né? E a gente não dá graças a Deus por isso. Pequenas coisas, coisas simples que nós vivemos todos os dias. E alguns estão, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí eu pergunto para você, o que adianta o dinheiro se eu não conseguir subir uma escada, irmão? O que adianta o dinheiro se eu não conseguir tomar o meu próprio banho, se eu não conseguir simplesmente dormir uma noite? Para que serve o dinheiro? Você está entendendo? Não serve, não adianta nada. Tem outras coisas tão simples, tão práticas, mas que nós não praticamos. E aí falamos, Senhor, Senhor, estamos reclamando, chorando. Tem uma senhora, coitadinha, ela é lá de Bandeirantes. Um dia eu fui na casa dela, e ela reclamava da vida, ela queria ir para um asilo, queria se internar sozinha. Queria até que a gente assinasse o pastor, porque achava que estava complicado. Ainda brinquei, foi para ela, o dia que a senhora entrar, a senhora falar, eu quero ir lá na esquina comprar um pão, acabou, irmão. Eu falo, agora você não vai a lugar nenhum, não. Agora você não sai daqui mais, não. É assim, não é?
Não damos valor à liberdade que você tem condições de sair. E pequenas outras coisas, de que nós temos um privilégio tão grande, e nunca damos graças a Deus. Ele fala, essa é a vontade de Deus. Aí você fala, mas vou dar graças por quê? Por ter dormido essa noite, por ter tomado aquele banho. Quem tomou banho para vir para a igreja aqui? Ah, que privilégio, né, irmãos? Foi bom, não foi? Refrescou. Mas não damos graças a Deus. Às vezes saímos murmurando, puxa a vida, não é? Que vida terrível, a vida difícil que eu tenho, a vida que eu tenho levado, irmão. Tem tantas coisas boas nessa vida, não é assim? E alguns, às vezes, por causa daquela bolsa de colostomia, outros por causa de tantas impossibilidades, não pode, não consegue. Mas não damos graças a Ele. E quando eu não dou graças, quando eu não dou valor, quando eu não guardo um mandamento como esse, a Bíblia diz que o próprio Deus, Ele é obrigado, eu vou perecer, porque eu estou desprezando a palavra de Deus, o que Ele falou. E às vezes nós desprezamos ou não desprezamos? Tem gente que reclama pela comida da mesa, pelo que está sendo colocado. Eu penso assim, você tem que ter de tudo que você quer nessa vida de bom, porque Deus, Ele falou que Ele deu a abundância dos céus para você. Mas a primeira coisa que eu tenho que aprender na minha vida é isso, ser grato por tudo, eu dar graças por tudo. Eu saber o privilégio daquilo que Deus já acrescentou. Ninguém vai à frente nessa vida se ele não honrar, se ele não dar valor na medida do que Deus já deu para ele. Sabe aquela parábola, igreja, que Jesus, ele fala que foi distribuído 5 para um, não foi? 3 para outro, 2 para o outro, e um ficou com quanto? O que tinha um, o que ele faz? Ele enterra. O Senhor não aceitou. Por que ele enterrou? Porque ele disse, só tinha uma, então quer dizer, não dá para fazer nada com isso, ele guarda. E na verdade, é pessoas que não têm gratidão, não valorizam o que ele tinha. Ah, mas é pouco, tudo bem, aquilo lá, o pouco com Deus, ele é o que? É muito, não é verdade? E o muito sem Deus não é nada. Provérbios 13:13. Olha o que acontece quando eu não valorizo, eu não atento para isso, quando eu desprezo tudo isso. E talvez seja essa a razão porque algumas pessoas realmente têm levado uma vida complicada. Porque algumas pessoas realmente, alguns chamados aí fora, entre aspas, né, de azar da vida, tem chegado até a pessoa. E a pessoa não entende, por que coisas ruins têm vindo sobre mim? Como eu falava da irmã de lá, tem uma senhora outro dia, ela reclamava do rostinho, puxava aqui a pele do pescoço e dizia, ah, mas olha como é que eu estou. Não se aceita, se achava feio. Tem uns que não se gosta de si mesmo, tem uns que reclamam porque às vezes não tem cabelo, né? A gente está meio carequinha, né? Não gosta. O outro reclama porque o cabelinho não era como ele queria. Não é desse jeito? E está sempre lamentando. Ou outros reclamam às vezes porque ele não recebeu ali talvez alguns dotes que a família tem. Tem gente que nasce com os olhos, né, verdes, outros azuis, né? E o outro enxerga tão bem e está reclamando ali. Não é grato pelas pequenas coisas. E aí tem gente que nem olhos tem para enxergar. E aí a gente despreza. E aí ele fala o que ali, igreja? Lê comigo. O que despreza a palavra, perecerá. Então, se eu desprezar a palavra, o que vai acontecer comigo? Não entendi. E como é que alguém pode perecer nesse mundo? A porta não abre, o que eu quero de Deus não chega, o que era para chegar até minha vida dá errado. Pastor, mas será que essas coisas também acontecem assim? Com Jó aconteceu. Quando a gente fala que não cai 2 balões numa casa, quando o mal vem, quando nós somos ingratos, cai 2 balões, cai 5 balões, cai 10 balões e você não entende. Por que está caindo tantos balões no mesmo lugar? Porque às vezes é algo que eu não estou fazendo, eu não estou dando graças a Deus, eu não estou glorificando a Deus. Você está entendendo? Tem gente que reclama até de um culto. Você vai no culto, o culto não é um lugar para a gente ter prazer. O culto é um lugar para se tratar com Deus. É igual um hospital. Você faz um tratamento, você não está fazendo por prazer, você está fazendo por uma necessidade. Não é assim? Mas tem gente que ele reclama do culto. Eu não gosto do culto desse jeito, eu não gosto do culto daquele jeito.
O culto não é para nós, o culto é para Deus, sim ou não? E você tem uma obrigação de cultuar a Deus, é o que o mandamento diz. E se eu não cultuar a Deus, eu já estou errando, eu já estou desprezando a palavra. Eu não posso desprezar a palavra. Ele diz lá, mas o que teme o mandamento, o que acontece com ele? Será galardoado. Entre os mandamentos, a Bíblia também diz que eu tenho que amar a Deus sobre tudo, não é? Não posso só chamar Senhor, Senhor. Eu tenho que amar a Deus. Amém, igreja? Olha o que diz lá em Evangelho de João, vamos lá? Capítulo 14, versículo 21 em diante. João 14, versículo 21. Hoje foi quente, não foi, moço? Aí falaram que tinha chegado o outono. Acho que ele não veio para cá não, né? Parou no lugar aí e ficou, porque o verão não está firme e forte aí, né? O verão está firme e forte. Quem achou, diga amém, Jesus. Posso ler então? Aquele que tem os meus mandamentos. Pastor, eu tenho os mandamentos de Deus. Você conhece a palavra? Eu acho que hoje todo mundo tem os mandamentos de Deus. Todo mundo tem conhecimento, não tem? Você vai no Facebook, tem de crente de plantão mandando mensagens, nem lê, mas eles mandam, não mandam? E vai para um, manda para outro. Ó, para mim mesmo, tem dia que vem a própria mensagem que eu compartilho e volta para mim. Aí você pergunta, para quando chega para mim, eu pergunto para a pessoa, né? Alguma coisa, às vezes eu brinco para testar, né? O que você entendeu dessa mensagem que você me mandou? E a pessoa dá uma sumida, né? Você percebe que ela foi ver realmente o que ela tinha te mandado ali para poder falar um pouco daquilo ali. Mas você vê, eles mandam sem nem ler, né? Você colocar alguma armadilha lá no meio, continua repassando, né? Mas tem os mandamentos, a palavra está por aí. Você pega aquelas mensagens da Bíblia, se abre stories, se abre lá o réus, tem mensagem bíblica, tem conselhos. O pessoal fala de tudo, coisa amorosa, de saúde, política, tem de tudo dentro da Bíblia lá que as pessoas compartilham. Mas eu pergunto assim, e guardamos esses mandamentos? Ele está sendo guardado? Quando eu guardo, ele diz assim, ó, e este é o que me ama. Quem ama a Deus mesmo, igreja? Quem tem os mandamentos e o quê? Mas aí eu quero amar a Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar o mandamento. Quem ama a Deus faz isso que você está fazendo. Você vem buscar os mandamentos, você vem buscar a palavra. Você vem para aprender. Por exemplo, eu não tenho algo que eu precise, eu vou buscar. Eu não tenho conhecimento de alguma coisa, eu vou correr atrás desse conhecimento. E aí eu passo a ter, só que ele diz, quando você tem e pratica aquilo ali, esse é o que me ama. E aí vem uma recompensa, né? E aquele que me ama, será o quê? Você já pensou? O Deus que você serve, ele diz, aquele que me ama será amado, né? Por esse Deus, o Criador dos céus e da terra. E ele diz, eu o amarei. E aí Jesus fala que faria o quê? Me manifestarei a ele. Como que Jesus se manifesta? Quando você recebe a tua cura, quando o milagre acontece, quando as pessoas percebem que Jesus ele está agindo através de você. Amém? De vez em quando alguém chega e conta um testemunho para você, Jesus se manifestou. Jesus se fez presente na vida dele. Aquilo que ele queria aconteceu. Agora, quando Jesus não manifesta-se na vida da pessoa, a pessoa entra em depressão, a pessoa vai perdendo a razão de viver. Não tem gente assim? Eu conversei com o senhor que ele foi muito tempo de igreja. Isso já foi uns 10 anos pelo menos. Ele falava para mim, ele falava assim, nunca perca o temor a Deus. E naquele tempo eu não entendia muito o que era perder, a gente via aquele primeiro amor, né? E ele falava, nunca perca o temor a Deus. E aí ele contava que a pior coisa que tinha é quando você não sentia a presença de Deus, você se lembrar daquela emoção, não é? Não que a emoção tenha Deus, mas Deus gera emoção nas pessoas, sim ou não? E quando você está na presença dele, vem realmente aquela, às vezes arrepia, o outro chora, o outro sente algo diferente.
É a manifestação de Deus. É ou não é? Tem gente que critica até. Eu não gosto. Mas é o jeito dele sentir Deus. Não tem gente que fica apaixonado, fica bobo? Não tem? Você fala com ele, não está mais prestando atenção em nada, né, irmão? Você fala, está apaixonado. Não é assim? E tem uns que estão apaixonados e fica pior ainda, não fica? Já fica bravo, pega no pé, já vira um grude, não é assim? Você vê, cada um se manifesta de um jeito. Não é verdade? Tem uns que ficam falando que te ama o tempo todo, tem uns que nunca falam nada. Não é assim? Mas ama também. Não ama? Então eles mentem pelo menos, mas todos dizem que amam, não é? Mas não é assim que fazem? É um jeito diferente. Mas o que acontece, irmão? Aquele que realmente está guardando ali, ele recebe essa manifestação, ou seja, ele sente a presença de Deus de um jeito dele, mas é aquela mesma presença que ele sentia lá no primeiro amor. É bom isso, não é? Você perceber que a presença de Deus está ali. E isso não tem a ver com o endereço da igreja. Isso não tem a ver com quem prega, com quem canta, não tem a ver com a música que você escuta. Porque uma pessoa pode escutar aquela mesma canção, ouvir a mesma coisa e não sentir mais nada. Pastor, da onde que vem isso então? Vem de Jesus, que ele falou, eu o amarei e farei o quê? Agora você perceber que aquele Deus que você está indo buscar, ele já não se manifesta mais na sua vida. A presença dele não vem. É uma coisa triste. É verdade ou não é? Sim ou não? Se alguém te desprezar, o irmão me desprezou, tudo bem. Ele me desprezou aqui, tem outro irmão que não vai desprezar, a irmã não vai desprezar, outro despreza, o outro não. Mas e se Deus te desprezar? Se Deus, ele diz ali, ele não se manifesta, não que desprezar, porque Deus não lança fora, mas se ele não se manifestar aquela vida, se você, na hora que você invoca a Deus, você não sente confiante, não vem aquela certeza de que Deus vai fazer na tua vida, a fé não gera ali no coração dela, o que vai adiantar, igreja? Não adianta nada. É verdade ou não é? Aí você fica aí no culto torcendo para acabar logo, porque você não está aguentando mais a cadeira. Aí você está com saudade às vezes do celular, de ir para casa, não é? Tem uns que arrumam agora essas bolinhas, fica ali dentro da igreja. Não estou falando para alguém não é? Mas fica ali dentro da igreja para ver se passa a hora logo. E não passa porque vira um caos ficar ali. Aí o diabo já tenta a pessoa também, a pessoa já não aguenta mais. Ou seja, tudo complica para a pessoa. Agora olha o 22, que coisa interessante. Disse-lhe Judas, não o Iscariote que traiu Jesus não, outro Judas. Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, o que ele diz ali, igreja? Ou seja, se você o considera Senhor e o ama, é automático, você precisa fazer o quê? Guardar a palavra. Aí eu falo para você, você conhece alguém que diz que ama a Deus, mas não guarda a palavra de Deus? Irmão, é mentira, não ama. Ô pastor, ele ama, você precisa de ver o que ele faz. Se ele não pratica a palavra, não é o que estou falando não, está escrito ali, amém? Quem ama, ele está dizendo ali, guardará o quê? Pastor, ele não guarda a palavra, então ele não ama, irmão. Pastor, se ele não ama, ele é como? É como aquela parábola que Jesus falou. Tinha um homem que estava numa festa nupcial, e quando o rei entra lá, o senhor entra, o noivo entra, a Bíblia diz que ele está sem veste, e Deus fala assim, como que você entrou aqui sem estar trajado? E aí ele se cala. Existem muitas pessoas que acabam estando no lugar, e elas não estão trajadas. Você está entendendo? E aí ele manda lançar ele fora. Você já pensou, um dia eu não guardo a palavra, eu estou aqui, você vê, o pastor prega, mas eu não guardo. Um dia eu vou ser lançado fora. E Jesus vai falar para mim assim, como é que você entrou? E eu vou dizer o que para ele? Nem eu sei, porque eu não guardava a palavra, e aí? Eu vou ser feito o que, igreja? Lançado fora. Mas ele diz ali, ó, aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para quem? Para ele, e faremos nele o quê? Mas você entendeu a pergunta do Judas? Aonde o Senhor vem, de onde o Senhor vem, que o Senhor não vai se manifestar ao mundo, mas só a nós. Ou seja,
Deus não se manifesta para todo mundo. Deus só se manifesta para quem? Para quem, igreja? Para quem guarda a palavra, para quem ama Ele. Pastor, mas tem pessoas que não amam a Deus ali e alcançam coisas de Deus. A misericórdia de Deus, ela é grande. Mas Ele disse que Ele só faria morada em quem ama Ele. Ame a Deus. Não adianta só chamar Senhor, Senhor. Pratique. Ah, pastor, eu estou naquela fase, estou fazendo tudo para Deus. Mantenha. Quem guarda a palavra não se desvia. Porque Ele evita, o temor dEle evita que ele caia no caminho errado. É verdade ou não é? Ele tira você do caminho. Eu amo a Deus, eu não vou ser enrolado com as coisas do mundo. Eu vi uma mensagem de um crente que ele dizia assim, ó, desse jeito: e não me cobra não, se me cobrar de novo eu não vou nem pagar você. Crente que não paga, irmão. Ele guarda a palavra, sim ou não? Irmão, crente não pode fazer essas coisas. Aí a pessoa fala assim, mas ele é de Deus, é caloteiro, ele compra e não paga. Irmão, pague. Você está devendo? Pague. Ah, pastor, mas ele é rico, não precisa. Mas você deve. Pague. Ah, mas ele tem mais do que eu. Pague. Ah, mas ele é parente. Pague. Mostra para os teus parentes a diferença. Eu amo a Jesus, mostra para Jesus. Não precisa você dizer para ele, eu amo Deus. Mas quando alguém pratica a palavra de Deus, já está ali claro. Ele ama a Deus. Amém? Não entra em rolo. Pastor, eu sou de Jesus. Não fuja daquilo que é um compromisso seu, aquilo que é da tua obrigação. Mas faça aquilo. E aí ele diz, né? Quem ama ele vai fazer isso, vai fazer morada nele. Pastor, quem a palavra estava daqui não era da igreja não. Tá bom, irmão? Estou pegando exemplo para você. Mas era de um crente. Você vê, não faz isso. O crente ele não pode ser enrolado. Um crente ele tem que ter uma vida correta. É verdade ou não é? O Luciano é construtor. Já pensou, o Luciano começa a fazer a casa do povo, começa a dar umas dor de cabeça, os canos tudo entupido. Aí alguém procura ele depois, ele, se me encher a paciência, eu não vou lá ver não. E ele vai deixar. Ah, mas ele tem muito serviço hoje. Mas um dia aí Deus não abençoa mais ele, porque ele não honra naquilo que ele recebeu. Ele não é fiel no pouco. Pastor, mas eu tenho tão pouco. Mas seja fiel no pouco, porque ele diz, sobre muito vai te colocar. Honra aquele pouco. Dá valor àquilo ali. Amém? Se você der valor àquele pouco, você pode ter certeza, Deus vai te honrar. Pastor, não sou fiel, seja. Não sou um dizimista, seja dizimista naquilo que Deus te deu. Faz naquilo que você pode. Um dia, se Deus vai te colocar numa posição de destaque. Amém? Você tem que perdoar alguém, perdoe. Ah, não vou perdoar, porque eu já perdoei. Perdoe, igreja. Ah, mas ele errou. Tudo bem, mas perdoe. Amém? Um dia você não vai ter o perdão porque você não fez aquilo ali. Deus não vai se manifestar. Se Jesus não se manifestar para mim, o que vai mudar na minha vida? O que vai adiantar se eu perdi a presença dele? Está entendendo isso? Então eu não posso. Pastor, mas aquele que ama a Deus, aquele que pratica a palavra de Deus, o que ele precisa de fazer? Ele precisa fazer o quê, pastor? Retornar para a palavra urgente. Existe bênção para quem pratica a palavra? Além de Jesus se manifestar? Deixa eu só te mostrar o que acontece quando Jesus se manifesta. Deuteronômios 28. Esse aí é um dos versículos que fala de mais bênçãos nesse mundo. Amém? Vamos ler juntos ali? Vamos ler só uns 3 ou 4 versículos, tá bom, igreja? E será que se ouvires a voz de quem? Tem gente que não ouve a voz de Deus, ele ouve a voz de todo mundo. Ouve a voz do Datena, ouve a voz do apresentador, ouve a voz do Big Brother lá, ouve a voz do cidadão lá da rua. Mas você pergunta para ele, você sabe o que o José falou na Bíblia? Ele não sabe, não é? Não conhece. Deus vai se manifestar? Não vai. Mas aquele que tem ouvir, será que se quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar qual, igreja? Todos os seus mandamentos. Inclui também dar graças a Deus, sim ou não? Parece bobo, né, o mandamento, né? Pastor, eu vou agradecer a Deus, Deus quer que eu agradeça, Ele quer que seja grato. Pequenos mandamentos, é importante. Aí ele diz ali, ó. O Senhor teu Deus fará o quê? Te exaltará sobre todas
as nações da terra. Terminou? Não. Olha só o que diz no 2. E todas estas bênçãos, o que ela fará? Virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tem que fazer algum sacrifício ali? Tem que fazer alguma loucura? Tem igreja que você vai, eles falam para você vender a casa, vende carro, vende o que você tem, para você ser abençoado. Besteira, guarda o mandamento. Não falou ali? Todas as bênçãos virão e te alcançarão. Pronto, vai vir. Tem gente que chora e fala, na minha vida não acontece. Irmão, se não está acontecendo é porque Jesus não está se manifestando. E se ele não está, deve ter alguma palavra aí, um mandamento que não está sendo honrado. Porque ele diz, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Somente quando? Quando ouvires. Olha o 3. E bendito tu serás aonde? Cidade, bendito você vai ser onde? No campo. Você vai ser bendito. O fruto do seu ventre. Quem que é o fruto do seu ventre? Teus filhos. E o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Tem gente que até o cesto dele dá errado, né, irmão? Ele compra alguma coisa e estraga. Faz o pedido lá, quando entrega já estraga, dá defeito. Já viu acontecer essas coisas? Eu já vi, na minha vida eu já vi isso aí. Você compra alguma coisa, você vai ligar, o botão já pula para fora já. Aí você fala, eu não dou sorte. Não é que não tem sorte, é que eu não tenho a bênção de Deus. Eu não preciso de sorte quando eu tenho a bênção de Deus. Preciso? Não tem. E não é difícil, vê? A palavra diz só coisas que eu tenho que praticar, o que está escrito. E aí ele fala, você bendito ao entrar e você bendito ao quê? Quando ele fala bendito ao entrar e bendito ao sair, parece uma coisinha meio que passa despercebido. Você sabia que muitas vezes a gente sai de um lugar, as pessoas descem a lenha na gente? Às vezes é aquela panela que você frequenta, às vezes. Você, estou falando a mensagem. Aquele grupinho que bate nas tuas costas, que te ama, que diz, né? Não tem, não acontece isso? Quando um sai, já a gente vira o assunto daquela rodinha, né? Aí falava de outra, agora que você saiu, vira você. O outro sai, vai virar ele depois. É desse jeito ali. Às vezes nós não estamos sendo benditos ao entrar, não estamos sendo benditos ao sair. Não é verdade? Às vezes aquele mesmo grupo lá é o que destrói a gente, detona a gente, fala mal. Mas eu falo para você, quando as pessoas querem te falar mal e realmente não tem o mal na sua vida, muda alguma coisa para você? Não. A mentira não permanece. A resposta vem, a bênção acontece. Um fala mal, o outro fala não, mas ele é assim, assim, assim. Você é obrigado a engolir aquilo, é realmente, essa pessoa é abençoada. Não é assim que acontece? Agora, quando a pessoa não faz mesmo, aí tudo que fala já acontece. Até aqui tá bom. Então, quando eu guardo os mandamentos de Deus, é isso que acontece na minha vida. Todas as bênçãos virão. Irmão, às vezes pode demorar um pouquinho. Pode dar a impressão que está um pouquinho demorado. Mas entenda, isso vai acontecer na tua vida. Pastor, estou guardando os mandamentos. Tenha calma, vai acontecer. Amém? Já fizeram regime? Você faz regime hoje, já acontece já uma diferença na tua vida hoje? Sim ou não? Tem uns que falam que faz regime a vida toda, né, irmão? Ainda não aconteceu ainda, está esperando, né, irmão? Um dia vai acontecer. Mas é verdade, irmão. Não é? Um médico um dia falou assim, eu falei para ele assim, já estou fazendo uns 2 meses, não acontece, eu continuo fazendo. Até quando? Até acontecer. Se até as coisas que a gente faz acontecem, imagina se a bênção não vai acontecer. Vai ou não vai? Vai acontecer. Fala para o teu irmão que está aí do ladinho de você, vai acontecer na tua vida. Amém? Ô pastor, mas está demorando, não está não, irmão. Na hora certa, o que Deus prometeu vai chegar, não tem como evitar não. Amém? Mas se eu já quebrei, se eu já desprezei, se eu já desonrei a Deus, o que eu vou fazer? O último versículo, 2 Crônicas 7,14. Amém? Vamos terminar lá, 2 Crônicas 7,14. Glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7.
versículo 14. Amém? O que Deus está dizendo ali não é para quem está no mundo, é para quem é povo dele, viu, igreja? Vamos ler juntos? Se o meu povo, que se chama pelo quê? É aquele que chama Senhor, Senhor. Ele está falando daquele povo que diz que ele pertence a Jesus. Quando alguém diz assim, eu sou cristão. Quando eu falo que sou cristão, estou dizendo, sou parecido com Cristo. Você vê como é que a gente mente às vezes, né, irmãos? Aí você olha para a pessoa, não tem nada a ver com Jesus na pessoa, né, irmão? Mas ela fala, eu sou cristão. Cristão é alguém parecido com Jesus. Pastor, eu sou parecido com aquela hora que ele cata o chicote, quebra a mesa, né? Põe todo mundo para correr. Não é assim? Só parece que esse lado, a gente tem que ser parecido em tudo. Mas ele fala que esse povo, se ele se humilhar, orar, buscar a minha face e fizer o quê? Se converter dos seus maus caminhos. Pastor, Deus está falando para quem? Para aquelas pessoas que dizem, olha, eu não sou de igreja, então o que eu faço não tem problema. Você está enganado. Quem não está na igreja, mas conhece a palavra, é para você. Amém? Um dia vai ter que se tratar com Jesus, um dia ele vai confrontar você. E naquele dia não dá para você fugir. Hoje, o pastor está pregando aqui, você pode abrir a porta, sair, acabou, não é verdade? Vai ter uma reunião que Jesus vai chamar você, você vai estar lá e você não vai poder sair daquela. Você vai ter que ouvir. Você não tem para onde ir mais. Não tem esse mundo para voltar, não tem outro lugar para entrar. Você só tem aquele lugar para estar ali. Amém? E agora, pastor? Agora não tem mais jeito. Mas ele fala assim, se converter dos seus maus caminhos. Deixe o mau caminho. Esquece aquela vida sem os mandamentos. Deixe o pecado de lado. Ah, pastor, mas a carne é fraca. Cuidado. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Amém? Aí ele diz assim, se eu fizer isso, ele vai perdoar os meus pecados e ele vai sarar o quê? Como é que está a tua terra hoje, igreja? Quando ele fala tua terra, é tua casa, tua vida. Você mesmo. Ah, pastor, eu estou bem, tenho saúde, tenho um emprego. Estou dormindo à noite. Não é? Já viu aquelas musiquinhas que os crentes cantam agora ali? Se Deus puxar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Já viu? Tá uma modinha aí, não tem, né? A gente está bem hoje. Mas se Deus puxar da tomadinha, seja lá da vida financeira, aquele emprego acaba e não tem mais ninguém me dá mais uma porta de emprego. Não é assim que acontece? É verdade ou não é? Se Deus não me abençoar, eu não levanto amanhã, igreja. Eu estou aqui forte hoje. Amanhã eu nem saio da minha cama mais. Não é assim que acontece? Se Deus não me abençoar amanhã, eu estou perdido. Está entendendo isso? Então aquilo que eu tenho hoje não me garante nada. Quem me dá condições de continuar bem é o próprio Cristo. Dá valor ao teu Deus. Não seja só cristão de palavras, seja de verdade. Jesus, eu não estou aqui para chamar o Senhor só de Senhor, Senhor. Eu quero me converter dos meus maus caminhos. Eu quero ouvir o Senhor. E eu quero o perdão dos meus pecados. E aí ele fala, ele vai sarar a sua terra. Amém? Ele vai sarar. Outro dia eu estava olhando de cima do meu telhado aqui. Você viu essa loja? Tem umas lojas bonitas aqui na rua, não tem? Você olha assim a fachada. O Luciano não vê muito isso. Aí eu saio ali de cima e olho um dia para o fundo aqui. Você começa a ver as lojas. É só a fachada que é bonita, sabia? Quando você olha elas de trás, irmão, cada caco de telha em cima, uma sujeira terrível, as telhas tudo mal acabado, esses prédios bonitão que tem ali que você passa na avenida, a parte de trás tudo pichado, sujo, sem tinta, é verdade. Você vê? Às vezes a gente fala que a gente está bem, não está nada, irmão. Às vezes a gente está tudo arrebentado na vida por trás. Como eu falei, às vezes está aí chorando por qualquer coisa, está passando um perrengue na tua vida sentimental, às vezes está aí sem vontade nem de viver direito. Uma senhora falou para mim aqui no culto da manhã, quem estava no culto ouviu, falou, pastor, eu levantava às 7 horas para fazer o serviço, começava a lavar a louça,
Ela falou, deitava no sofá de novo e falou, não fazia mais nada. 3 horas da tarde estava tudo do mesmo jeito, ela falou. Aí alguém falou para ela assim, isso é demônio. Aí ela começou, foi lá na Bíblia rapidinho, começou a orar. Na sexta-feira ela foi na igreja. O que ela tinha mesmo, igreja? Vocês acham que era o quê? Se alguém perguntasse para ela, sabe o que ela dizia antes? Estou descansando um pouco. Estou cansado de tudo. A terra está doente. Quando a sua terra está doente, sua vida não está bem. Mas a pessoa está bonita, a pessoa alisou o cabelo, pintou, ele cortou o cabelinho. Tudo bem, fez tudo isso, mas às vezes a terra está doente. Como aquelas casas que eu falei para você, você olha de cima, só a fachada que está bonita. Quando você vê dali, está tudo destruído. O povo vai para a academia, não é? O corpo está bonito. Mas como é que está a alma, irmão? Se a gente pudesse olhar para a alma da pessoa, como é que ela está? Chega dentro de casa, xinga a mãe, não é? Despreza os pais. Não é assim? Como eu falei, compra, não paga. O que adianta? Então, eu tenho que fazer a mesma coisa com o meu espírito. Espera um pouquinho. Se eu sou realmente de Deus, preciso guardar. Então não adianta só chamar Senhor, Senhor. Preciso guardar os mandamentos dele. Amém?